Essa constelação é sustentada pela energia do Lalonadek Lúcifer passou. Então, Lalonadek é Lúcifer. Também recebe o nome de Baal, um deus criador, que ajudou na formatação material de diversas realidades. Onde as almas, então, Baal era aquele deus da antiga Babilônia que parecia um touro. Tinha assim um arquetipo de touro. Deveria se projetar dentro do universo da dualidade, seja dentro da polaridade que suas próprias almas e intenções manifestassem dentro das aventuras conscienciais que cada qual resolveu experienciar. Quer dizer, eles, né? Eles escolheram conscientemente, mas não nós. Eles lá. Eles estão falando dos aliens, não de humanos. Muitos outros personagens que são confundidos com Lúcifer atuaram em planos sutis com grande poder e desvirtuaram a realidade das intenções que originalmente tinham sido plasmadas para o projeto existencial desse quadrante, portanto, da Via Láctea e do grupo dos 21 galáxias do livre-arbítrio onde estamos localizados. Assim, cada alma que escolheu fazer seu caminho dispunha de poder de manipulação, acabou por alterar muitos aspectos importantes das realidades alternativas desse grupo estelar, que por sua vez refletiu em toda a galáxia e nas galáxias vizinhas. Eles que escolheram, né? Quem quiser escolher, que escolheu, porque eu não me lembro de ter escolhido. Eles refletiram em toda a galáxia e nas galáxias vizinhas mais poderosas formas de pensamento. Estavam sendo plasmadas para o universo, dando origem a todo um processo kármico que a maior parte das almas não tinham conhecimento. Principalmente nós aqui. As realidades abaixo do eu superior são, na verdade, hologramas onde a alma se manifesta, da mesma forma que a nossa atual tecnologia desenvolveu hologramas de realidade virtual. Tudo isso é como um game, e nós estamos dentro desse game de computador. Como se diz, é um tipo de configuração, o programa, onde nós somos os brinquedos lá dentro, os avatares, os personagens. Nós brincamos em nossos videogames. A tecnologia desses seres permitiu que a alma e a sua consciência se infiltrassem em magníficos sistemas computacionais nessa realidade abaixo da 7ª dimensão. E o Simpson, aquele cartoon, aquele desenho animado americano, mostrou isso algum tempo atrás, nos anos 80 ou 90 por aí. Mostrou que a pessoa pode viver dentro do videogame, mas eles não falam assim diretamente, indiretamente eles mostram que a gente faz parte de um videogame, considerada materiais que se plasmavam até as realidades materiais da nossa densidade molecular e mais densas ainda. Então quer dizer que existe mais densa que nós, conforme os níveis que cada grupo de almas conseguiam atingir em sua saga pelo poder e jogos de poder. Um jogo onde a alma ficava presa devido à ação criadora de suas formas de pensamento, a qual eles criaram essa configuração, eles que criavam. Eles davam roteiro para as pessoas participar desse roteiro ou experimentos. Eles fazem experimentos, pegam um corpo criacional, criogênico, e colocam a consciência lá e atira as pessoas nessas máquinas de reencarnação para reencarnar lá e viver um papel, um avatar, uma personagem. Quando sua missão já está pronta, você sai de lá, sai do jogo, sai de campo. Um jogo onde a alma ficar presa. Se você sair antes de completar esse jogo, você volta novamente para completar o jogo. Ou seja, você volta em outra reencarnação com o mesmo tipo de roteiro que eles te deu em vida passada. Eles dizem sempre que você não pode estar na dança e não terminar de dançar. Quando você estiver na dança, você tem que terminar de dançar. E eles todos são dragões, são satanás ou diabos. Não existe negócio de Deus bonito, de olhos azuis. Não existe isso, são todos dragões. Então, para aqueles que pensam que estão louvando Deus lindo, humanoide,
estão enganados. A não ser que eles tenham tirado, eles enganam vocês com holografias, tirando DNA humanoide, DNA de humanoide, dizendo que eles são humanoides, que são deuses e humanos, não porcaria alguma. Um jogo onde a alma ficava presa devido à ação criadora de suas formas de pensamento. Assim iniciou-se em todo novo processo existencial, quando nossas almas ficaram atreladas em suas relações kármicas para com o universo e para com suas irmãs, gerando os impérios estelares nos planos materiais, onde as almas estavam impregnadas. Isso é horrível, é hora de sair disso tudo. Quebrar contrato. Como já foi colocado por Setariana, a Confederação Satã era lá no Nadek, secundário proveniente de um importante grupo estelar da galáxia de Arconis, que apresentaria o berço do grupo do Dragão Negro. O tal do Arrontec também é um dragão negro. E eles são maus, são muito maus. Eles têm até coragem de mandar você matar sua mãe, que foi o pivô de muitos aspectos que verificaremos nessa nova mensagem das estrelas sobre nossa história e origem estelar. Esse lá no Nadek vinha através de portais de Iringel em planos materiais para Orion, onde acabou se unindo os mundos, muitos trabalhos que Lúcifer desenvolvia na criação de mundos de estabilização dos programas essenciais para as diversas realidades que as almas deveriam vivenciar. Esse processo ocorreu há cerca de 10,3 bilhões de anos na contagem humana terrena, onde a estrutura geométrica e gravitacional de Orion da própria Via Láctea ainda estava em estabilização e com fortes impulsos rotacionais. Portanto, as manifestações de vida material dentro do que a humanidade compreende como material ainda não estavam consolidadas, devido à forte ação de ondas radioativas e campos gravitacionais de elevado potencial, que não permitiu a estabilização de forma da densidade molecular, como a do reino animal e vegetal. Então, antes existia assim um campo mais sutil por causa desses problemas radioativos e campos gravitacionais. A vida estava sendo plasmada para que grandiosamente pudesse ser possível a materialização ou densificação desses prototipos de formas de vida, onde Lúcifer era um dos principais encarregados, tendo Satã como ajudante e colaborador, que na realidade tinha suas próprias intenções de estender o império de seus superiores em Arconis, depois da manifestação poderosa da energia Mahatma no grupo das 21, e tem que ser indiano, védico, Mahatma, onde os Arconis foi seriamente remodelado. Na realidade, Satã era um fugitivo infiltrado em Orion. Outro poderoso fugitivo e companheiro de trabalho de Satã foi também o Lamanadek, secundário Towak, que escolheu o berço da raça draconiana para exercer a vontade de planos de conquistas. Segundo assim, junto com Satã, planos de conquista e programação de um império de almas subjugadas que gradualmente pudesse derrubar a ação crística de Micael e seus seguidores. Esse poderoso Deus paradisíaco ainda sustenta sua energia conhecida no plano espacial como a Hontak. Esse Mika e esse tal de Hontak não se dão bem. É como está o Cristo e o Satã. Esse aqui é uma entidade escura também, e ele faz tudo para as pessoas irem contra o Deus crístico. Esse poderoso Deus Brasil que estava em sua energia conhecido no plano espacial como Antec, que foi um dos maiores projetores psíquicos desde o plano da 15ª dimensão para os mundos mais densos. Nossa, ele tem um poder psíquico muito alto, formatando, deve ser um draconiano humanoide, formatando um poderoso humanoide de intenções e hologramas de seu ideal da criação. Com todas as almas combinadas dentro dessa monada passavam a potencializar as formas de pensamento que iriam invadir e subjugar a galáxia dentro dessa proposta de conquista de poder pela alta tecnologia, aproximaria os hologramas do poder de Deus. Por esse motivo, muitas das almas encarnadas dentro dos hologramas de Orion se rebelaram contra Deus Micael e o Absoluto, e propuseram que podiam ser mais poderosos que o Criador.
Então ele manda frequências, a Rontec manda frequências para as pessoas irem contra o tal Mika, para se rebelar contra ele, pois a alta tecnologia que detinham lhes dava essa sensação, era sustentada pelo poder criativo de um ser equivalente a Mika, outro filho criador paradisíaco. Então tudo isso, pelo que eu vejo aqui, tudo são seres que já são muito antigos, conscientes, são mestres de karmas, o arquetipo deuses, ou criadores, como se chama creator, que manifestavam diversos níveis de consciência dentro das realidades alternativas do grupo dos 21. Esse ser encontra-se infiltrado de diversas maneiras e tem ocasionado muitos obstáculos a Mika. Por sua vez, através de seu amor e sabedoria, utiliza sua família de arcanjos e anciões de dias para irradiar a sabedoria no amor e desenvolver o poderoso e magnífico projeto de avatares e da senda crística que transforma as almas perdidas em magníficos mestres visionados, demonstrando que nada é por acaso no universo, pois a interação de Arontak é permitida por ele ser uma parte importante no jogo da dualidade que cada alma escolheu manifestar além da própria vontade divina de ser. Mas eles queriam ser isso, ok, então eles são da parte do mal, ou da parte escura, das trevas, mas eles escolheram ser assim? Com certeza não. Então por isso que eles são revoltados. E por isso que o lado da luz, o lado bom, tem que entendê-los, que é parte da criação. Ele é uma poça Mika, mas também é parte de Deus e evolui gradualmente junto com seus filhos tais como Toak e Setan. Iremos penetrar nos registros locásticos desse tempo para traduzir parcialmente os acontecimentos e diálogos dos momentos críticos que levaram para uma reação da realidade alarmante dentro de Orion e sua influência na região integral. Muito tempo para um valor aproximado onde a estabilidade material da galáxia estava assegurada milhares de formas de vida dentro da materialidade. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta dimensões estavam há milhares de anos plasmadas. Há cerca de 1,8 bilhões de anos, as formas materiais de terceira e quarta dimensão estavam plasmadas nos mundos mais estáveis da galáxia, mundos onde o campo gravitacional e radioativo estavam harmônicos, permitindo a manifestação de vida material e de suas ramificações dos prototipos mais sutis que tinham sido plasmados anteriormente. Entre 679 milhões e 475 milhões de anos atrás, começou a ser promotada a manipulação psíquica e genética da maior parte das raças, pois antes disso a proliferação racial e manifestações das almas estavam muito atreladas aos planos sutis, devido ao processo natural de ajuste bioenergético dos hologramas e dos corpos sutis. Assim, antes disso, as expectativas de Toak e Setan não tinham sido plasmadas para a matéria. Os aumentos nos planos dos arquetipos espirituais sutis de cada prototipo racial e dos grupos de almas que tinham se comprometido com a energia criadora de Arontak. Então antes era uma forma mais sutis, depois eles se envolveram para ficar mais densos ou material. O planeta Orion é um mundo de proporções bem maiores do que a da Terra, próximo ao tamanho de Saturno, com cerca de 17. Como é que lá não tem humanos e o nível de oxigênio é maior? Orion com o planeta órbita, uma estrela variável, próximo às 3 Marias. E elas todas têm nome hebraicos ou hindus, sânscrito da Índia, esclarecedor a ciência com a discussão do mundo. Mas está ainda estamos nessa pequena de
Nero pisando permitiu que parte dos draconianos desse mundo sustentasse uma semelhança com os humanoides, a sua estrutura fisiológica. Eram os primeiros prototipos da forma Draco que viria a ser obtida em Viga pouco depois. Essa raça manifestava capacidade bem mais refinada de percepção extrasensorial em relação aos outros draconianos, pois as outras formas de vida draconianas que desenvolviam percepção consciencial individual eram mais robustas e animalescas. Então os que eram os dragões com a forma assim, parte adâmica ou humanoides, eram mais ascensionados e mais avançados em percepção extrasensorial do que aqueles que eram mais animalescos, devido a seu elevado poder de adaptação para a sobrevivência em diferentes situações ambientais. Assim, esses dracos, que denominaremos de Alpha Dracos, tinham uma capacidade cerebral e racional bem mais desenvolvida e penetrante que seus irmãos e parentes planetários. Por essa razão, passaram ao longo de poucos anos de reprodução e estruturar sua civilização para liderar e conquistar uma forte aliança com seus irmãos, não dividindo forças como já tinha ocorrido em outro setor do planeta, com outras divisões raciais que lutavam entre si. Todas as formas de vida possuíam inteligência e viviam em comunidade, pois eram um resultado criativo das antigas civilizações de outras eras que já tinham ascensionado para os patamares mais sutis. Portanto, era um resultado genético material que não tinha conseguido se elevar ao caminho crístico, onde a manipulação de Satã e outros semelhantes estavam presentes, sem que Lúcifer tivesse percebido ou permitido, pois existe um aspecto da onipresença de Lúcifer que deixa margem à possibilidade que ele tenha sido omisso e com isso permitiu muitas das manipulações de Setã e Toal, assim como a ação de Ahontak. Era um fator que Lúcifer tinha pleno conhecimento, pois encontraria em muitas reuniões do Conselho dos Doze e do Conselho Kármico, do Conselho dos Doze e do Conselho Kármico, junto com Metatron, que era seu conselheiro intermediário com Mika. A raça Alpha Draco conseguiu unificar todas as divergências raciais e intelectuais, criando uma civilização em castas e gradualmente um socialismo onde cada qual participava de forma aberta para a comunidade, fazendo assim que a unificação consciencial se tornasse cada vez mais coesa. Dentro das 7 manifestações raciais principais do planeta Orion existia a raça de Senak, que possuía poderes de projeção mental e materialização de objetos do plano astral, que eram usados para ajudar na formatação da tecnologia que os Alpha Dracos estavam plasmando pela sua intuição. Com isso, os Senak e os Alpha Dracos, que tinham poder de penetração consciencial muito profundo no restante da civilização. Essa união ajudou a sedimentar uma poderosa tecnologia onde a ciência computacional e psíquica foi sendo composta para gerar uma tecnologia inédita nesse quadrante, que lhes permitia, através de psicometria cerebral, vasculhar os outros planetas e verificar o tipo estrutural dos astros mais distantes, como se fossem projeções mentais via satélite. Esse método é usado ainda na atualidade pelos projetores de consciência do sinistro governo secreto da Terra, que estão ligados a ramificações desse grupo. Eu já sabia, isso não é nada de novidade para mim. Os governos estão com esses Alpha Dracos aqui.
é muito complicado tudo isso. Eu acho que a parte boa dos alienos que são de luzes, eles querem combater esses seres aqui, mas não é fácil. É uma batalha muito dura mesmo. Gradualmente, os habitantes do planeta Orion desenvolveram sua tecnologia de navegação sideral. Tem alguns deles que matam até com pensamento. Eles podem matar as pessoas com pensamento, mesmo eles estando a 200 milhões de anos-luz longe de você. Gradualmente, os habitantes do planeta Orion desenvolveram sua tecnologia de navegação sideral, o que lhes permitiu visitar os planetas vizinhos e lá construíram bases avançadas para a colonização lenta, mas consistente de outros mundos. Nem todos tinham as condições ambientais necessárias para a sobrevivência das 7 raças do planeta Orion. Por esse motivo, grandes complexos na superfície e posteriormente no subsolo foram construídos para validar o processo de colonização, assim como foram criados grupos de trabalho e comunicação com as formas de vida existentes em cada mundo, para estudá-las e realizar laços de amizade e colaboração mútua. Dentro desse processo, eles encontraram cerca de 670 formas de vida com capacidade intelectual e desenvolvimento que mereciam ser explorada para a formação de uma nova linha existencial de comunicação social, onde essas formas de vida foram sendo treinadas e estudadas para que pudessem se desenvolver junto às raças dominantes do planeta Orion. Nesse papel, a raça Senac foi a que melhor pôde ajudar no projeto, com suas capacidades psíquicas, pôde ajudar a desenvolver uma comunicação e troca de favores, tendo assim as guerrilhas e mal-entendidos. Os 4 e 3 astros desse sistema foram lentamente explorados e anexados com um poderoso anel de vigilância, pois as pesquisas psionicas indicavam que nas regiões próximas ao Unitak existiam outras formas de vida com elevado potencial, além das captações do plano etérico, que eram por onde os Senac se projetavam normalmente. Assim, os povos de Orion estavam preocupados em construir, em pouco tempo, uma poderosa rede de proteção e vigilância. Como a taxa de crescimento e natalidade dessas raças eram extremamente elevada, todos os recursos minerais e tecnológicos foram canalizados para que em poucas gerações desenvolvessem sistemas de amnésia, defesa e ataque ao longo dos planetas próximos a Orion. Então tudo isso não vem do homem, e tem atalhos ainda dizendo que tudo que é ruim vem do homem, e que só os governos aqui são corruptos, blá blá blá. Tudo isso vem do role model, do modelo de exemplos dos alienos. Assim, cada anel interno era estruturado para gerar um poderoso campo de energia, de armas e defesa que poderiam invalidar a penetração de naves e dos anéis externos. Esse tipo de estratégia tinha sido canalizada de entidades etéricas sustentadas pela egrégora de Satanás, que ainda não tinha entrado na consciência dessas almas, mas estava latente devido às manipulações genéticas de predadores que estavam sendo trabalhadas sutilmente. Então, assim, cada anel interno era estruturado para gerar um poderoso campo de energia, de armas e defesa que deveria invalidar a penetração de naves. O tipo de deserto tinha sido canalizado de entidades etéricas sustentada pela egrégora de Satanás. A energia de Baal estava presente como uma divindade inatingível, mas profundamente ancorada no coração e na intuição desse povo, o que fundamentava uma profunda linha religiosa íntima, sem adorações às imagens ou instituições religiosas como as nossas. O arquetipo de Baal era justamente semelhante aos draconianos e reptilianos. Portanto, Baal é um arquetipo draconiano, com diversas descrições adaptadas para a forma de cada grupo local. Mas por que os antigos babilônios o tinham como um deus touro? Parecia um boi com cabeça de touro.
conforme a sua identificação com essa divindade espiritual que alguns dos sacerdotes podiam canalizar e vislumbrar em suas projeções mentais e astrais. O interessante desse processo é que as outras localidades de Satânia também faziam suas captações e criavam sua representação de Baal à sua semelhança, o que explica tantas representações e lendas sobre essa divindade. Também em outras esferas recebeu o nome de Lúcifer, o arcanjo de luz criadora, que era o 37, depois de Micá, dentro da hierarquia estrutural criativa da nossa galáxia. Micá é o que eles chamam de Cristo, a energia crística. Os outros focos, como Rigel, Bellatrix, Betelgeuse e as Três Marias, sustentavam, por sua vez, também o desenvolvimento racial e intelectual de milhares de formas de vida que variavam desde grandes saurianos, que são derivações dentro do arquetipo draconiano, até as formas aladas, grandes aves, inclusive o arquetipo adâmico dos humanos. Eles podem ser carianos, saurianos ou humanoides. No entanto, para que possamos explicar melhor a ramificação sobre os draconianos, o complexo processo existencial das diversas formas raciais que existem dentro desse arquetipo. Claro, né, eles tiram o DNA aqui e ali de forma semelhante às diversas raças humanas dentro da Terra. Vamos explorar um pouco mais as ramificações que são conhecidas na Terra. Saurianos. Como o nome descreve, raças ligadas ao arquetipo dos sáurios, que envolvem diversos tipos de seres que são parte do arquetipo dos draconianos. Esse último é muito amplo, envolvendo cerca de 700 espécies que tiveram sua origem primordial na estrutura de répteis e dinossauros. Segundo alguns registros clássicos secretos, os Greys possuem dentro de sua estrutura genética derivada de Vega um percentual de genética saurina, portanto, ligado sutilmente ao que normalmente é denominado como draconiano pelos nossos canais na Terra. Na realidade, existe uma grande confusão com relação ao termo ou denominação draconiana, pois as pessoas os discriminam como sendo grandes e perversos répteis, o que não é verídico, pois sendo uma forma racial com cerca de 60 derivações, muitas delas são de poderosos seres de amor e mestres ascensionados. Da mesma forma que nossa raça humana, que dentro de suas raças detém pessoas atreladas à luz ou às trevas, e por esse motivo não podemos generalizar. A energia genérica dos draconianos está presente dentro do arquetipo da constelação do retículo. Ela quer comparar, como essa pessoa está comparando um ser draconiano que é tão assim tecnologicamente poderoso e psiquicamente poderoso com um ser humano aqui que já foi subjugado e subjugado a uma espécie ao nível de um inseto por eles mesmos, por esses saurianos mesmo. Como é que ela quer comparar os subjugados para os que estão na hierarquia do topo? Não tem nem cabimento tudo isto que ela está falando aqui. Ela não pode comparar o ser humano, que deveria ser menos ascensionado espiritualmente, com esses seres que deveriam ser mais ascensionados e éticos espiritualmente. Claro que existem as raças ruins aqui, mas por quê? Porque eles também têm o espírito draconianos. Eles têm os espíritos draconianos e os outros são crísticos. Por isso que existe a dualidade aqui. E não adianta o fato, e não resolve o fato de que muitas pessoas aqui estão sendo bombardeadas psiquicamente, como esse mesma pauta aqui explica que eles mandam influências psíquicas, a qual eu já sabia há muito tempo. Eles mandam, não importa onde eles estão, aqui ou em Saturno, o Orion, o Alpha Draconis, Arconis,
eles enviam as frequências deles, eles enviam mesmo da luz, da lua. Eles mandam, emitem as frequências da lua para cá, por isso que muitas pessoas vão surtar nesse período da lua cheia. E até a maré fica cheia, né? E não dá para comparar mesmo as pessoas aqui que são subjugadas a eles, com eles, é muita imbecilidade, eu acho. Então, a nossa raça humana, que dentro de suas raças tem pessoas reladas à luz ou às trevas, por esse motivo, não podemos... A energia genérica dos draconianos está presente dentro do arquetipo da constelação do retículo. Retículo é dos Greys também, onde está o centro de operações de colonização da invasão dos Greys e muitos Zetas. Em Sirius também existem diversos mundos, onde os arquetipos de Saurios. Eu já encontrei os Grey, aqueles gordinhos lá, eles são muito agressivos. Não podia mesmo ser draconianos, porque são muito agressivos. E até os chineses, eu encontrei uma chinesa, assim, que é a vampira, ela é o arquetipo do vampira na Ásia. Ela é tida como uma vampira. Ela aqui diz que ela é um fantasma, mas não é fantasma. Ela é uma Grey, mas é chinesa, com aquele cabelo comprido assim na testa, cobrindo o rosto, e uma manta branca. E eles são muito agressivos. Eles tentaram uma vez me matar e me colocaram na nave mãe deles. Depois que eu colhi uma planta aqui, uma florzinha, eu saí à noite, às 9 da noite, para um parque aqui que é um pouco, eu diria, assombrado. Aí eu estava sentada sozinha, assim, num banco, assim, meditando, pensando na vida. Aí eu ouvi uns estalos assim, porque eu estava num, como é que se diz aquele negócio, no shelter, num negócio assim de, uma estrutura assim, onde a gente fica aquelas coisas que a gente espera ônibus, tudo, parada de ônibus. Então eu vi estalo lá em cima e o parque estava deserto, tinha árvore por perto. Aí eu não liguei, eu peguei a florzinha é branca, e a flor é chamada flor da Pontianak. Pontianak quer dizer uma vampira no dialecto malaio. Então eu peguei e coloquei várias no basquete da minha bicicleta e botei para casa. É uma florzinha que se chama frangipane, que também tem no Brasil. Então eu não liguei muito sobre essas coisas, então eu vim para casa, foi em 2013. E quando eu fui para casa pela madrugada, eu fui, como é que se diz? Abduzida. Um Grey, e essa vampira veio a mim e me colocaram na nave e perguntaram o que eu sabia. Eu olhei para eles e falei, eu não sei do que vocês estão falando. Eles falaram, me fala o que você sabe. E me colocaram assim, fronte dos painéis da nave. A nave era enorme e branca, bem branquinha, bem novinha e muito sofisticada, enorme, uma nave mãe. Aí eles continuaram, me fala o que você sabe. A Pontianak, a vampira, estava assim, à direita, minha direita, e o Grey, baixotinho, branquinho, fazia com o Gaspar, a cara do Gaspar, aquele fantasminha. Aí eles me perguntaram, me fala o que você sabe. Eu falei, eu não sei do que vocês estão falando. Ele falou, você deve saber. Eu falei, eu não sei do que vocês estão falando. Aí a vampira chegou, deu uma volta, e chegou, colocou a mão nos meus ombros assim e começou a chacoalhar. Ele falou, você vai falar. Aí os dois falaram, se você não falar o que você sabe, a gente vai abrir o fundo dessa nave e vai colocar você. Você vai cair lá embaixo. E quando eu olhei, estava uma distância muito grande da Terra. E naquela hora eu fiquei, não com medo, mas eu fiquei com ódio, muita raiva. E eu comecei a gritar. Eu falei, vocês não têm poder sobre mim. Vocês não têm poder sobre mim.
Vocês não têm poder porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Aí quando eu gritei, eles começaram a fechar os ouvidos e ficaram falando para. Aí eles começaram a rodar na nave e se dissiparam em uma fumaça. Aí quando isso aconteceu, eu voltei. Eu me livrei deles. Só falando isso, eu sou. Aí eles desapareceram. Eu não queria machucá-los, mas... sim. E quando eu falei isso, o meu peito abriu e uma luz saiu dentro. E aquela luz ofuscou eles. E eles fecharam o rosto assim com os braços e a mão e começaram a gritar para. E se dissiparam os dois. Depois disso eu tive mais experiências com eles. Eu sempre brigando com eles. Uma foi na Grécia. Então eles são muito agressivos. Em Sirius também existem diversos mundos onde o arquetipo de Saurios e portanto draconianos estão manifestados, assim como muitos insectóides que poderiam ser diferenciados entre umas das linhagens derivadas dos antigos draconianos de alguns bilhões de anos em nosso passado estelar. Tem algumas pessoas que dizem que os draconianos vieram dos insectóides, reptilianos vieram dos insectóides dos draconianos, onde essas ramificações foram condicionadas através de seleção natural e manipulação genética, de acordo com as necessidades de cada planeta. Como já foi exposto no livro Espécie Draconiana, suas recentes derivações estão presentes em milhares de pontos de nossa galáxia. Todos não são uma raça primordial devido às suas características de sobrevivência em ambientes extremos, assim como muitas formas humanas geneticamente desenvolvidas possuem capacidades superiores a de muitos draconianos, como é o caso dos oxtornenses e ertrusianos, que podem suportar situações ambientais além dos draconianos de muitos mundos centrais, resultado de um trabalho genético de centenas de anos de estudo, onde uma poderosa liga militar muito mais capacitada que os MIB ou Men in Black foi criada e atual como a polícia temporal e vigilância da Confederação. Esse grupo de humanos é capaz de se infiltrar em milhares de realidades dimensionais e atuar com seus plenos poderes mentais e espirituais. Uau! Foi uma forma humana dessa que relata a experiência no livro de Maldek. Assim verifica-se as capacidades que foram inseridas dentro das manipulações do GNA adâmico e superadâmico que foi desenvolvido em outras localidades da Via Láctea, onde o outro império existe muito além dos limites de projeção do que está situado em nosso pequeno quadrante. Dentro de um raio de ação de 4.700 anos-luz, que envolveu parte dos efeitos da grande rebelião de Lúcifer. O planeta Orion e seu pequeno império estava justamente em uma posição estratégica que permitiu acesso a outras realidades, regiões de nossa galáxia, além da fronteira limite. Os outros lugares de galáxias a que eu me refiro estão a mais de 35 mil anos de distância. Terceira científica noção da arquetipo. A raça humana são maioria. Os e a raça humana são maioria por serem centros de canalização do arquetipo humano e adâmico há milhares de anos, que serviram como alicerce para inserir o projeto adâmico em Lyra há cerca de 9 bilhões de anos. Essas outras realidades da Via Láctea se materializaram há cerca de 1,2 bilhões de anos para sustentar as energias de equilíbrio que estava sendo manifestado nesse novo quadrante satânico. Se analisarmos em particular o que vemos no espaço sideral, verificaremos que a maior parte são nossos vizinhos dentro de um campo relativo de no máximo 1.500 anos-luz, onde os processos de colonizações se manifestam de forma muito maior ampla do que podemos imaginar. Eles eram capazes de alcançar sistemas vizinhos com sistema de propulsão
a vácuo multidimensional em alguns dias ou menos horas, mas isso não ocorre quando se pretende alcançar outros setores, porque o nosso quadrante está envolto por uma poderosa partilha de frequência dimensional e psíquica que impede grande parte das raças mais densas de atravessar. Uau! E assim mesmo eles atravessam, né? Porque tem imbecis aqui que abrem portais demais. Assim mesmo eles atravessam. Porque nosso quadrante está envolto por uma poderosa barreira de frequência dimensional psíquica que impede grande parte das raças mais densas de atravessá-los. Assim como ocorre com a barreira da frequência da Terra, que não conseguimos ultrapassar com nossas baixas frequências cerebrais e psíquicas. Nossa, para ver como o ser humano foi debasado, foi rebaixado. Verifica-se então que as nossas limitações raciais e culturais impedem que possamos realmente compreender na íntegra a grande salada racial e diferenças políticas entre muitas dessas delegações aqui presentes que alegam seu direito de posse sobre a terra. Isso porque ela já foi berço de diversas raças draconianas e saurianas, assim como nossos registros arqueológicos demonstram na época dos dinossauros. Da mesma forma como cada país da Terra possui sua política e jogo de interesses, essas delegações e grupos também possuem seus interesses particulares e imponiantes, além de planos sobre o que fazer, como fazer na Terra, onde a raça humana, em muitos aspectos, tem o ponto problemático da questão. Que as nossas limitações raciais e culturais impedem que possamos realmente compreender na íntegra a grande salada racial e diferentes políticas que alegaram seu direito de posse sobre a terra. Isso porque ela já foi berço de diversas raças draconianas. O quê? Como você tem assurância, como é que se diz? Você tem a certeza, assim como os nossos registros arqueológicos na época. Mas na época dos saurianos, idiotas, já existiam os humanos também. E aqueles homens da caverna, essa mentirosa. Por isso que eu detesto esses povos omissos, submissos. Quando existiam os saurianos aqui, já existiam os Neanderthal, os Homo sapiens. O que essa mulher está falando? Da mesma forma como cada país da Terra possui sua política e jogo de interesses, essas delegações de grupo também possuem seus interesses particulares e opiniões, além de planos sobre o que fazer, como fazer na Terra, onde a raça humana, em muitos aspectos, é o ponto problemático. Que a raça humana é problemática. Se eles estão em poder, se os dragões estão no poder, e são os governos ocultos, como é que a raça humana está em prática? O dragona, só porque tu é o servante do dragão, não quer dizer que as raças humanas são culpadas. E se elas são culpadas porque elas tentam defender seu povo, que elas tentam defender, elas não são perfeitas, nem são seus mestres aí, ok? Gradualmente a constelação de Satânia foi sendo povoada por diversos grupos que aos poucos desenvolviam suas tecnologias de viagem no espaço, a projeção mental e astral no espaço, que também criou uma importante linha tecnológica dentro da realidade holográfica. O grande bosta, mas quase que eles têm poder. Grande bosta, falando como se fosse grande coisa, um satanás, satânia, blá blá blá, que é um dragão, não ter poder. Isso, por outro lado, foi a base para a criação de futuras realidades que não tinha que se tivesse ainda mais explicada e pensada. Gradualmente a ação nefasta de Toak Satã estava sendo inserida na consciência dos povos dos setores mais promissores. Assim, a energia de Maladenite e de Bashavi Shiva. Nossa! Todos têm nomes indianos e hebreus e sânscrito. Sânscrito quer dizer crístico. Da Mika, Shiva Hell também iniciaram sua trajetória de manipulação
encarnacional dentro das realidades mais dentro da nação origem, a primeira linha operacional material de almas conscientes dentro dos hologramas das encarnações de Satânia. O ponto de sustentação do arquetipo humano dentro de Satânia, do ponto de vista econômico e estratégico, estava em Betelgeuse Bellatrix, onde a forma humana adâmica estava em franca expansão e oposição política e determinadas linhas draconianas de Ringel, por sua vez, eram independentes e sustentavam um crescimento muito intenso que formava uma terceira potência que consolidava os três aspectos econômicos e colonizadores de Satânia entre Orion, Betelgeuse e Rigel, tendo o ponto mediador o cinturão das Três Marias, onde o grande plano espiritual se manifestava através do arquetipo da mestra Rowena, a mesma mestra obsessionada que a nossa Shohan, do terceiro rosado, e também uma dragona. Terceiro raio rosado, por sua vez, trabalha com Metraton. Foi através desse centro energético que surgiu a grande fraternidade rosa de Orion. No entanto, por isso, né, que as suas mestras, seus mentores são todos dragões, por isso que eles vão puxar a sardinha pro lado deles, né? E eles adoram, eles são muito egocêntricos, adoram puxar a sardinha pro lado deles. Para eles, são humanos que não prestam. E se não prestam, porque também eles colocam negatividade nas mentes desses povos, que desenvolveu diversos projetos e ações militares e políticas tão grandes, tão grandes e estão na milícia e política. Quando a pessoa entra, quando uma entidade entra em políticas e milícia, diz quem são elas, para reduzir os efeitos negativos da polaridade. Não me diga. Queriam criar uma grande trama computacional em um holograma dentro de um holograma, sem que as almas percebessem que estavam sendo aprisionadas. Pois é, até agora, né? Até agora. E ainda tem muitos idiotas que não sabem nada disso ainda, que estão sendo aprisionados. Gradualmente sua forma os pensamentos distorcidas devido à relação kármica que isso gera. E por quê? Porque vocês mesmos colocam holograma. Não fala bullshit aqui não. Se estão aprisionadas é porque vocês mesmos criam tudo isto. Dentro do plano espiritual da quinta dimensão, produtora do portal estelar 3, está o arquetipo de nossa amada Mestra da Misericórdia, Kuan Yin. Não me diga. Tudo CIA, tudo mentira. Que dentro da estrela de Alnilan desenvolveu diversos projetos de luz e conhecimento direcionado para o grande dragão. Por esse motivo que ela tem sido identificada com a dragão. Eu já sabia disso. Logo que a chinesa, Kuan Yin, logo chinês que logo os dragões, já estava na cara. E até essa Virgem Maria também estou em dúvida de quem ela possa ser. Para mim só existe dragões e humanos. Não existe outras coisas. Que dentro da estrela de Alnilan desenvolveu diversos projetos de luz e conhecimentos direcionados para o grande dragão. Até os gregos também têm DNA humano. Por esse motivo que ela tem sido identificada como o dragão, como seu doutrinador. Na verdade, porque ela e sua equipe que trabalhava diretamente com Rowena, desenvolvendo importantes projetos de inserção de memórias e biochip para despertar os draconianos e unir esforços com os já ascensionados. Cada como dragão com seu treinador. E unir esforços draconianos das eras anteriores que também não estavam de acordo com o rumo dos acontecimentos, com as manipulações de Setã e sua equipe. E quem é Setã? Como é que ele é um dragão também, não é? Sua equipe. No entanto, o poder direito de Ahontak é real. O poder direto de Ahontak é real e foi um grande foco de oposição que exigiu a intervenção do arcanjo Gabriel e Miguel em muitas situações
que inclusive obrigaram ao envolvimento de Sirius e Alpha e Ômega, por sua vez acabou por atrelar nesse processo político a participação da Federação e de seus grupos. O grande amigo e emissário dos mestres obsessionados por parte dos draconianos foi a energia mental e material de Potolak, um ser espiritual que encarnou como ser imaterial e imaterial que dominava o poder sobre as realidades holográficas e podia se manifestar além da fronteira do tempo e espaços das realidades que estavam sendo criadas em paralelo em cada sistema de Satânia. Esse mestre foi um dos grandes pacificadores e intermediários entre diversos conflitos dos draconianos e contra os humanos, que acabou dando origem a uma raça híbrida semelhante aos Dracos de Vega, que possuía a genética de humanos e draconianos humanoides. Essa raça foi a que gradualmente acabou por ser a líder dentro de Orion, do que viria a ser o Império de Orion. Serviu de trampolim para as energias negativas da Ordem do Dragão Negro, proveniente da galáxia de Arconis através dos portais de Ringel. A Federação Intergaláctica colocou dentro dos pontos estratégicos e principalmente em Betelgeuse e Bellatrix representantes de diversos centros políticos de poder do nosso quadrante local. Esses pontos, com o tempo, acabaram por desenvolver próximas estrelas de Alnilam, Mitaka, uma grande estação habital avançada que servia de ponto de vigilância. Essa lua foi transformada em paz por um sinal móvel que poderia se conhecer. Muito rudimentar para permitir que as condições de viagem dentro do sistema individual são muito primitivas, de propulsores a plasmas e impulsos de partículas de onda que limitavam muitas das viagens materiais disponíveis. Por esse motivo, a superioridade técnica dos draconianos e seus grupos, oficialmente não existia uma guerra, apenas pressões políticas do ponto de vista operacional dos grupos que desenvolviam as colonizações e problemáticas da fusão de interesses de alguns planetas, o que poderiam criar um conflito. Em geral, os draconianos consideravam as formas humanoides fracas e invasoras por terem sido plasmadas posteriormente dentro da criação, por serem mais delicadas com um plano emocional muito mais desenvolvido e, portanto, vulneráveis. Nossa! Estamos enroscados. A Federação não era uma instituição. Eles dizem, os draconianos dizem que eles foram criados primeiro que os humanoides. E isso ainda está uma disputa. Lógico que eles são mais fortes. Fisicamente eles são mais fortes. Mentalmente eu não sei. Eu ainda acredito que ainda existem humanos que são muito mais fortes mentalmente que eles. A Federação não era uma instituição santa, como muitos acreditam. Pois assim como aqui na Terra, claro que não, eu nunca acreditei que essa Federação fosse santa. A ONU desenvolve atividades conforme os interesses políticos dos países mais poderosos. O mesmo ocorria com as delegações que compunham a Federação. Eu já sabia disso, que passou por diversos estágios de crescimento e amadurecimento devido à presença de diversas raças e ideais políticos e emocionais. Nesse ponto, a Federação Aliança Draconiana era muito mais coesa e íntegra, pois existia uma ideologia universalista, como de uma consciência coletiva, que coordenava as ações de interesses dos draconianos de forma genérica, o que não ocorria com as formas humanoides e adâmicas. Essas novas ideias políticas e emocionais. Nesse ponto, a Federação ou Aliança Draconiana era muito mais coesa e íntegra, pois existia uma ideologia universalista, como de uma consciência coletiva que coordenava as ações e interesses dos draconianos de forma genérica, porque não ocorria com as formas humanoides e adâmicas. Porque para os draconianos era um ponto de não confiabilidade na veracidade dos humanoides, ocasionando uma guerra fria,
pois como confiar em seres emotivamente estáveis e frágeis, que usavam jogadas políticas para enganar seus próprios semelhantes? Verdade? Nossa! Mentira, Teta! A Aliança Draco sempre teve a intenção, mesmo através da manipulação, de construir um império unido com o único ideal de conquista, estabilidade emocional e mental, para que todas as formas draconianas e suas novas criações pudessem gradualmente expandir a sua consciência e criatividade, como tinha sido previsto por Baal. A presença de pesquisadores de Arcon, um sistema estelar cerca de 2,5 mil anos-luz do planeta foi interessante por esses seres exóticos. Eram de arquetipos adâmico, provenientes de outros universos, quais Mika e Emanuel tinha aperfeiçoado. Está presente para ajudar no processo evolutivo consciencial das diversas formas de vida. Os Arconidas não interferiram diretamente no processo político, mas ajudavam a consolidar as boas ideias de ambas as partes para ajudar no desenvolvimento. A presença dos Arconidas estava ligada aos interesses das forças políticas das nossas galáxias, que pertencem ao Império de Luz e colonizações intergalácticas, as quais pouco se sabe, pois a nossa história cosmogênese está focalizada em pontos muito próximos, como já detalhamos. Algo em torno a um raio de ação do sinal. Nossa galáxia é um ser vivo muito mais profundo e complexo do que imaginamos, pois é muito maior e possui uma forma de disco, com diversos nódulos e subgrupos internos, que são quadrantes operacionais de experiências holográficas para as almas que nela se manifestam, como em nosso caso aqui na Terra e nos mundos já citados, que tem relação com o nosso processo evolutivo. O nosso quadrante, em particular dentro da Via Láctea, é um cenário de estudos e um lugar de experiências onde muitos arquitetos do projeto holográfico escolheram como centro das suas manipulações para desenvolver prototipos raciais avançados, que por sua vez vinha de encontro aos interesses de Aronchak, que procurava desenvolver seu foco dentro do grupo das 21 galáxias em oposição à postura de Mika e seus seguidores. Com o passar do tempo, a tecnologia e exibições no campo da atomística, geometria sagrada e campos unificados de interação molecular energética foram sendo plasmados como realidade, e a computação se tornou um caminho infinito para o poder sobre as realidades psíquicas de cada grupo operacional dentro das realidades da quinta dimensão e as sucessivas mais densas. Assim, os impérios foram se formatando. O poder entre ambas as linhas se manteve tênue, mas pacífico, sendo que gradualmente as diferenças políticas entre as federações e os humanos colocavam ainda mais em evidência a instabilidade emocional e psíquica dos adâmicos frente à forma estrutural e coletiva consciencial dos draconianos de Orion e de Ringel, que estavam em via de se unir em frente ao único governo e interesse. Nossa, verdade. São os humanos assim, S-Ho. A religião e lenda do Baal foi sendo gradualmente desenvolvida e representava uma linha psíquica única de conquistar um universo material perfeito para seu Deus Criador, da mesma forma que outras linhas humanas pregavam, mas com diferenças políticas muito acentuadas, que não ocorria dessa forma tão elevada nos draconianos, que mantinham uma linha mais equilibrada de consciência, e existia todo um trabalho de mídia e técnicas para garantir a unidade das raças draconianas e seus parentes.
A divisão dentro dos draconianos começou a se manifestar quando surgiu o primeiro aspecto de confronto pelo poder com alguns poucos da Federação, mas usando o bom senso dos sábios draconianos como Potolac, estava presente nas diligências políticas de Draco, Orion e Rigel. No entanto, os rumos tomados pela política interplanetária estavam nas consciências das almas que tinham encarnado e se comprometido com suas questões pessoais de poder ou manipulações e vampirizações provenientes de Satanás e sua equipe, que surgia como um grande líder político e militar. Ok, mas quem danado em Satanás? É um humanoide, é um híbrido, é um dragão, um reptiliano, um sectoide, um grey? Que danado é isso? Isso tu não fala. Já falo Satanás, não diz quem é ele. Sua equipe que surgia como um grande líder político e militar, que unificaria definitivamente Rigel e Orion, com um contingente de mais de 65 bilhões de draconianos. Ele é draconiana, não mente não, e uma frota operacional de 33,4 milhões de unidades, de múltiplas características, entre elas militares de colonização. Satã não é um humano, ele é um dragão. E assim é o Lucifer, eles que são bons, equilibrados, blá blá blá. Velhomiças. Os brasileiros adoram puxar saco. No decorrer de 4 milhões de anos, Satanás e diversas encarnações conseguiu, junto com suas equipes de almas que estavam comprometidas com Satã, Toaka, Hontak, Maladinite, Bashavi, Shiva, e eles também são da ordem do Shiva, que é um indiano, que é da religião hindu, desenvolveu um plano de unificação. Então Satanás está ligado com eles. Esse Hontak, Setan, Toaka, tudo a parte aí dos reptilianos, Odienki, sei lá. Ele é luz para toda Satã e pontos estratégios como vigas, seres para te sentar, processos que viviam estremecer. Os braços e frágeis da Federação, seus grupos que eram muito expectavam pela verdade, estabilidade consciencial, pois a Federação mandava com a presença de muitas federações draconianas e subespécies draconianas, como tinha sido previsto em acordos bilaterais e para a colonização do espaço. O avanço dessa liga já contava com um número cerca de que compreendia os quadrantes das escadas do zodíaco humano, que representam regiões próximas e dentro do raio operacional. Isso explica a importância das 12 casas dentro da matriz genérica. Existe 13 zodíaco, um signo do zodíaco. 13, o último é o dragão, que eles omitiram, mas não é 12, é 13. Dentro da matriz genérica de seres humanos da própria Cabala, além de outras relações genéricas, porque eles tiraram 13 e colocaram só os 12 conselhos, e existia também os 13 conselhos, e omitiram um, que são ligados aos padrões vibracionais específicos em cada uma dessas constelações, suas representações vibracionais para a humanidade da Terra e dentro do primeiro perímetro operacional. Agora, no zodíaco chinês, existe sim um dragão. Para que possa ter uma base comparativa, se considerarem que o diâmetro da Via Láctea é de aproximadamente 100 mil anos, perderiam as chamadas ordenanças de Rigel, Orion e Salfi pelas direções políticas de Satanás, que representava o alto comando político militar das operações secretas dos interesses desse grupo. Consolidado, que eu também separo as mutações. Então,
A matriz genérica dos draconianos existiu 65 bilhões de almas. Por dentro de cerca de 60 espécies de gado, a matriz genérica dos draconianos existiu 65 bilhões de almas que poderiam levar a um caos completo a todo o perímetro essencial da Via Láctea. Assim, o projeto de unificação e conscientização que se efetuado simultâneo de seus discípulos serviram sem perceber a esse propósito de unificação. Serviram sem perceber a propósito de unificação, mesmo que com outras intenções com relação ao poder e como utilizá-lo nas múltiplas realidades existenciais dos domínios que eles tinham. Entre os enviados de Alfa e Ômega através da energia da frota de Sirius estava a diplomata Beatriz Palamis, que trabalhara muito no aspecto de pacificação interna da Federação, que assim como todo processo político passava por etapas de adaptação e superação de conceito. Outro aliado poderoso de Palamis era o almirante estelar de Alpha Centauro, Astacheran. Oh my gosh! Ishatarok, que como membro do Conselho Militar e Colonizador de Sirius, procurava junto a Eshitar técnicas e manipulações políticas para apaziguar as divergências internas da Federação, que por sua vez se enfraquecia frente a pequenos conflitos com algumas delegações draconianas em Draco e em Rigel, através da energia superior e sutil dos arcanjos. Foi desenvolvido um plano onde todas as linhas voltadas ao entendimento e unificação se encontrariam e fariam a sua parte para o bem-estar comum de todas as raças. Bem-estar comum. Assim, os enviados da Federação e os embaixadores do Império de Orion desenvolveram parâmetros para suas ações de expansão frente ao universo vizinho, que suas tecnologias permitiam vasculhar e utilizar. Portanto, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, as bases do Império de Orion foram estabelecidas dentro de uma intenção pacífica e com o interesse de evitar a segregação racial frente a tantas divergências sociais e ideológicas. Por esse motivo, o caminho para que as raças do Império de Orion se estabelecessem não foi curto ou imenso, porque houveram muitos incidentes e adaptações psicológicas para que esse processo ocorresse, mesmo com a participação do Senac, que possuía elevados poderes cerebrais, assim como algumas formas de Rigel e de Draco, no sistema de Dracônia, onde os arquetipos mais antigos dos draconianos estavam presentes. O Império de Orion, na verdade, a Federação Intergaláctica de Draconianos, que sustentou uma intenção benéfica e austera por milhares de anos, mas devido às intenções negativas imperialistas de Arontech, seus pupilos, esse processo e conjunto de intenções foram sendo gradualmente manipuladas e modificadas à medida que o Império de Orion estava se consolidando, e sem que os próprios agentes desse processo percebessem. Foram mudanças muito sutis, acompanhadas de diversos incidentes políticos em relação às outras formas de vidas não draconianas. E a Federação e as casas de comércio, que por sua vez desenvolviam um papel político e mercantil muito relevante, que deu origem a diversos mal-entendidos e conflitos, pois o número de mercenários ligados às casas de comércio clandestinas e mercado negro era bem mais amplo do que oficialmente estavam contabilizados por ambas as potências e os outros grupos isolados. As casas de comércio tinham poder político devido à sua ação mercantilística. Se as disputas com os draconianos se consolidaram nesse campo, pois os draconianos detinham um elevado número de planetas com riquezas naturais e minerais que eram de importância para a Federação
toda a comunidade estelar em franca expansão e desenvolvimento tecnológico. Os recursos draconianos estavam em média de cerca de 57% acima dos recursos da Liga de Federação, pois eram recursos existentes em mundos dentro das condições ambientais naturais de muitas raças draconianas. E por que é que eles vêm aqui na Terra tirar recursos? Se isso é verdade. Inclusive raças que respiravam outras formas de composição gasosa como metano, amônia e similares. Por isso que alguns a fé da enxofre, como eles estão perto. Porque dentro do ponto de vista, eu acho também que os dragões também, eles respiram amônia e sulfur. Porque quando eles estão perto, eles ficam riçando. Porque eles não podem respirar muito bem por causa disso, principalmente se eles vierem aqui. Eles não vão poder respirar muito bem, eles ficam fazendo esse tipo de barulho quando eles estão por perto, e o fedor de enxofre é demais. Como metano, amônia similar, que dentro do ponto de vista astrofísico, mundos em maior quantidade, percentualmente planetas com oxigênio como a Terra ou Orion. Por esse motivo, eram mundos ligados à forma draconiana de existência. Eram poucas as formas humanoides que detinham essa capacidade de sobrevivência. Nesse tipo de mundo, onde a gravidade e condições ambientais são extremas, embora o número de federados que respiravam combinações com elevados percentuais de nitrogênio era muito comum, assim as pesquisas da Federação da Escala de Comércio em mundos de metano ou amônia eram mais reduzidas, mas recebiam uma atenção especial devido às grandes riquezas que esses mundos mais brutos ofereciam sem maiores complicações de prospecção mineral. Assim, o uso de escravos era uma condição em franca discussão pela autoridade da Federação e outros grupos dentro do Império de Orion, que com o desenvolvimento tecnológico viu a robótica como a solução para as operações de mineração mais arriscadas. Viu ou escravocêntricos? Pare com essa mania aí de que a escravidão só veio do homem branco e dos europeus, blá 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 blá, quando começou no Oriente Médio, viu? E também começou lá até fora da Terra. E começou com os dragões, ok? Então, pense melhor antes de falar porcaria. A prática da escravidão foi uma linha comum em ambas as formas imperialistas de evolução e convívio social, e também esse negócio, essa hierarquia de casta, onde tem a royaldade, como é que se diz, família royais, família, como se diz, monarquia, todos vieram deles também, dos dragões. Eles adoram tudo isso, dos Anunnakis. Anunnakis também são dragões, não vamos dizer que não é, porque é. Satã também é um dragão, Lúcifer também é um. A prática da escravidão foi a linha comum em ambas as formas imperialistas de evolução e convívio social, pois era mais fácil e cômoda, tanto nos princípios grupos de federação como em Sirius, Centauro, tanto principais grupos de federação como em Sirius, Centauro, Arcturus, Aldebaran e muitos outros se usavam o uso de mãos de escrava. Até imagina, né? E eles dizem que Sirius foi bom, que Centauro foi bom. Eu já sabia que não prestava nenhum deles também. Diz que Arcturus são bons, blá blá blá, são pessoas de luz, são seres alienígenas elevados, e usavam e usam ainda, eu acho que ainda usam ou utilizavam o uso de mão escrava, utilizavam no passado, com muitas delegações draconianas. A prova disso são as nossas lendas aqui na Terra, como por exemplo as lendas da Síria sobre o povo do planeta Fênix e de Marduk, que escravizavam a mão de obra negra da África para explorar as profundas cavernas vulcânicas desse continente, de acordo com as informações contidas em importantes registros, além de outras revelações feitas nesse sentido pelos egípcios, atlantes e outras civilizações. Portanto, a prática da escravidão é algo que vem de muito tempo dentro do processo consciencial das raças siderais. Fênix seria
Os orientais, eles gostam de procurar riqueza na África também. E isso foi há muito tempo atrás, muitos antes dos judeus portugueses escravizar eles, levaram eles para o Novo Mundo, as Américas. Também tinham que passar pelos seus próprios processos e etapas morais. Das raças siderais que também tinham que passar pelos seus próprios processos e etapas morais. E até abolir as etapas negativas dos seus processos de adaptação, tropeçando a luz dentro de seus corações. As Tacherana e Chitarov foram importantes combatendo o processo de escravização de formas de vida mais simples e primitivas. Nossa, que cara legal! Chegando a desenvolver rebeliões e quebras dentro da política imunda em diversas ocasiões negras da política da federação. Momento que grande parte dos federados negam que estiveram presentes em muitas ocasiões, dentro das diversas federações que existiram em suas reformas conscienciais. Outros aventureiros espaciais ligaram a proposta de unificação em paz do grupo interno de Satânia era Ganesh. Nossa! O elefante deus dos hindus, que esteve lindariamente presente na Terra há milhares de anos. Esse era originário do principal planeta da estrela de Betelgeuse, que por sua vez era um dos líderes da Casa de Comércio de Aktanej, fundada por sua família, que mantinha importantes entrepostos comercial entre as Três Marias. E os hindus o louvam. É o deus elefante. Ou seja, Mintaka, Alnilani, Nalnita. Ganesh foi um dos mais fortes ativistas dos interesses de Kuan Yin e Ruena dentro desse setor, chegando a negociar com muitas delegações de Rigel e Orion. Então ele é um dragão também, tratados de mútua ajuda mercantil, exploração em mundos sob a proteção de Dracônia e Orione, assim como a possibilidade deles também explorarem mundos sob a influência territorial da Federação de sua Casa de Comércio, Aktanej. Essa possibilidade foi uma importante abertura política que permitiu a participação de outras casas de comércio dentro de parâmetros equivalentes para uma parceria que foi bem duradoura, pois muitos aspectos tecnológicos empregavam recursos minerais e naturais semelhantes. Assim, ambas as partes podiam, por outro lado, estudar as equivalências tecnológicas de seus potenciais inimigos, seguindo os interesses militares dos altos oficiais de seus jovens poderes. Existe um aspecto interessante que nem toda a federação dispunha dos mesmos recursos tecnológicos. Feira Arquitetura Política. Agitaram dos almirantes de posse de diversos segredos, além de uma delegação secreta de Canopolis, que estava além da órbita da federação, ser na verdade uma linha avançada da federação com a qual Tacherana mantinha contato com outras realidades superiores além do holograma convencional manifestado pelas almas em Satânia e arredores. Justamente os líderes militares e políticos como Satanás estavam atrás desse tipo de contato tecnológico, sabiam estar bem além da tecnologia empregada pelas outras ramificações da Federação. Em linhas gerais, existia uma determinada equivalência entre as forças da Federação e do Império. Por outro lado, a Hontech tinha instruído Toak e Setan para desenvolver as altas tecnologias para grupos de elite de Dracônia e Orion, a fim de preparar as futuras invasões contra as linhas da Federação. Essa intenção tinha sido plasmada pela barreira temporal da situação existente dos planos de comprometida com o aspecto do anticristo. Um dos hologramas eram controlados a partir do mental superior dessas divindades comprometidas com o aspecto do anticristo. Então eles eram anticristo,
Setan, o Arrontec, todos eles são dragões, todos eles são, só que ela não está dizendo, mas estão todos dragões. Era controlar a partir, eu acho que o Ashtasharama também é um dragão. Está cristalizado desde os planos superiores da quinta dimensão, onde Arrontec se manifesta como divindade do Criador. Oh my gosh! Essa intenção ter sido plasmada além da barreira temporal de situações de centros, onde os hologramas eram controlados, e a partir do mental superior dessa divindade se comprometida com o aspecto do anticristo. O aspecto está cristalizado desde os planos superiores da 15ª dimensão, onde o Arrontec se manifesta como divindade do Filho, divindade do Filho Criador. Oh my gosh! Ou internal, como pode ser também classificado. Por esse motivo, todas as formas de vida nos planos inferiores trabalham de acordo com programações detalhadas das próprias almas conscientes, que formatam os hologramas onde a alma encarna. Detalhada das próprias almas conscientes dessas entidades aí que governam tudo isso, controlam tudo isso. Que formato os hologramas da alma encarna é fogo. Dá às vezes uma formatação, uma codificação miserável para as pessoas sofrerem como condenados. É rocha. Uma configuração nojenta. Por que eles não ficam no nosso lugar? Essa frota imperial secreta, exemplo da frota secreta da Federação, era composta pela mesma elevada tecnologia emitida de Arconis, com a intenção de supervisionar a servir a força da elite que deveria intimidar encarnada com cerca de 5.000 unidades de grande porte. Cada unidade de combate com capacidade de atribuir o sistema de caça, bombardeiro, naves de ataque fulminante. Assim, o poder bélico dessa armada secreta contava com 6.000 de naves de ataque média. Um poder respeitável para todo o quadrante, pois somente essa armada tinha condições de eliminar as frotas da Federação Unida de Planetas, pois seu armamento estava bem acima do desenvolvido pelas linhas convencionais da tecnologia da Federação. O poder bélico da Federação estava em cerca de 22.000 naves de combate, pois na realidade a Federação não tinha sido formatada como força armada, mas antes a União para cuidar dos interesses políticos, mercantis e grupos estelares. Viu o que acontece quando as pessoas não estão na guarda e só pensam em dinheiro e poder? Os outros mais preparados vêm e atacam. O aspecto bélico tinha surgido por consequência mais do grau de reprodução das raças draconianas. Era muito mais elevado que das formas humanoides, que explica esse elevado grau de construção de naves para a armada. A frota do Império de Orion era estruturada por cerca de 120.000 unidades, cerca de 5 vezes maior do que a Federação. Por esse motivo, a presença de tantos negociadores de acordo de paz e trocas de favor para evitar uma ofensiva por parte do Império de Orion, pois normalmente eles tinham uma vantagem numérica que algumas vezes era equilibrada pela astúcia dos colonos monadas da Federação de tecnologia mais refinada do sistema de defesa e propulsão. Estamos fritos. Tudo muito complicado.